Eu quero falar agora do caso Isis, exclusivo. Tivemos acesso a documentos exclusivos que podem complicar ainda mais a vida do Marcos Rony. Vocês lembram? 125 dias que a Isis não deu mais notícias para a família. Marcos Rony teria engravidado a Isis. E a partir dali, houve uma briga. Por isso que recaem as acusações sobre ele, o Marcos Rony. Tanto que ele não conseguiu derrubar nenhum pedido de soltura, continua preso. Mas que provas seriam essas, hein? Pois é, hein? Sabe qual é a situação? É de que este homem, que se apresentava como um homem da Rony, não era policial da Rony, teria engravidado uma outra adolescente de 16 anos, com deficiência intelectual. Já imaginou a gravidade dessa situação? Um homem que era tido como um homem violento, gostava de pousar de machão. Isso é fato, isso é fato. Deixa eu chamar a Beatriz Frene, que a coisa está fervendo. Acusado pelo desaparecimento de Isis, pela morte da adolescente grávida, apontado por testemunhas como envolvido na morte misteriosa de uma possível amante. Tatiane Monteiro do Nascimento, 26 anos, vítima de homicídio. Um crime ocorrido no feriado da Proclamação da República de 2016 e que quase 8 anos depois permanece sem solução. O vídeo que vamos exibir está borrado por ser chocante demais. Mostra a Tatiane morta no chão. Está com os seios de fora e o rosto machucado. Uma morte terrível, né, cara? Praticamente foi espanqueamento, bordoada. No dia que a Tati sumiu, ela falou que ia encontrar o meu polaco. O meu polaco, ela chamava o Marcos de meu polaco. No outro dia, ela foi encontrada morta dentro de uma construção, e onde ele fala que ele só passou pelo local, cumprimentou ela e foi embora. Réu por um crime de 2022, acusado de tortura. Esse vídeo mostra o suposto flagrante do ladrão fugindo com a escada. No processo ficou claro que o vídeo foi Marcos Rony quem gravou simulando a situação. Marcos Rony mentiu sobre estar armado aquele dia. Mentiu para a polícia. A polícia já perguntou se ele estava armado, o mesmo falou que não. E no momento que a gente perguntou para o senhor como que foi a abordagem do seu Marcos referente a ele, né? Ele falou que o senhor Marcos tinha abordado ele com uma pistola, tinha colocado a pistola na cabeça dele. E então a abordagem que você fez com... Tranquila, só nem cheguei a descer do carro. Nem cheguei a descer do carro. Ele agia como se tivesse autoridade de polícia. Mas não tinha habilitação nem para ser vigilante de festa. Marcos Wagner era uma verdadeira fraude. Um criminoso que agiu por anos em Tibagi sem ser punido. Eu sou assim mesmo, não vou mudar. Quero mais é que se exploda. E agora um novo crime, com provas incontestáveis, documentado, apresentado pelo Ministério Público. O jornalismo da RIC TV Record teve acesso com exclusividade ao laudo que atesta: Marcos Wagner abusou sexualmente de uma adolescente de 16 anos, uma menina com um quadro de deficiência intelectual, estupro de vulnerável. A garota deficiente engravidou. Esse documento comprova: Isis não foi a primeira vítima de Marcos Wagner. Esse caso é de 2017, quando a garota com apenas 16 anos foi abusada sexualmente e engravidou de Marcos Wagner. Como ela estava grávida, a família ficou sabendo do caso e tentou entrar em contato na época com o Marcos Wagner. Mas eles foram gravemente ameaçados. Ficaram com tanto medo que até se mudaram de Tibagi. Fugiram com medo para outra cidade. E por isso, nunca registraram uma denúncia contra o falso policial. Assim, todos os crimes cometidos por Marcos Wagner foram varridos para debaixo do tapete. Ele ficou sempre impune até chegar em Isis. Essa é a sentença do Tribunal de Justiça do Paraná. O documento narra todo o trâmite do processo. Marcos Wagner de Souza se recusou a pagar pensão. Marcos Wagner de Souza tentou fugir do teste de DNA.
Mas quando o exame finalmente foi feito, não teve como ele fugir do resultado. Com mais de 99% de compatibilidade, Marcos Wagner é o pai da menina de 7 anos. Ele engravidou a adolescente de 16 anos. O documento declara: a menina é filha de Marcos Wagner e ele foi condenado a pagar pensão, 20% do salário que receber. Um caso suspeito, agora comprovado. Um caso que aconteceu 7 anos antes do desaparecimento de Isis. Por isso, repare bem no que diz a mãe de Isis Victória nessa entrevista. Isis poderia estar viva se Marcos tivesse sido punido antes. O que você acha que poderia ter sido diferente nessa história? Diferente? Eu acho que a diferença teria que ter sido antes da Isis. Porque a diferença foi em permitirem que o Marcos fizesse o que fazia na cidade. Ele não foi parado por autoridade nenhuma, ele fazia, ele aprontava, ele se fazia de policial, ele fez e deixou de fazer e ele não foi parado. Então, não é o caso da Isis, né? Podia ter sido diferente se as autoridades tivessem, né, trabalhado corretamente e parado ele antes disso. Ele não teria feito mal para muitas pessoas, né? Porque ele era o mal à solta na cidade, né? Ele era o próprio mal à solta na cidade. E acobertado por muitas pessoas. Mas agora pode ser o fim de tanta impunidade. Com a repercussão do caso de Isis, o estupro de vulnerável de 2017 também foi juntado ao processo do desaparecimento da Isis. Uma forma de mostrar para o judiciário o histórico de Marcos Wagner e garantir que ele seja responsabilizado pelo que fez no passado. Justamente o que a família de Isis também quer que aconteça. Eu queria dizer para ele que, assim como ele não veio na porta da minha casa me dar uma satisfação, muitas pessoas que eu não conheço, nunca vi, vieram na porta da minha casa, vieram até minhas redes sociais pedindo autorização para tirar a vida dele. Pediram autorização para mim, como mãe, que se eu autorizava, porque o que ele fez foi uma monstruosidade. Eu, como mãe e como uma pessoa cristã, não permiti, e era óbvio que eu não ia permitir. Então eu queria dizer assim para ele, que para ele olhar para dentro dele, porque se ele está vivo hoje foi porque nós, famílias, não permitimos que outras pessoas fizessem o mal para ele e para a família dele. O Marcos, ele tem uma vida muito suja e só Deus pode limpar a vida dele. Só que se ele não aceitar isso, ele vai continuar na sujeira. E a sujeira o que é nada mais do que as trevas, né? Vocês vejam a gravidade da situação. 16 anos, uma menina com problemas de compreensão da vida, ele engravida e não se está aqui falando em suposição de gravidez. Um teste de exame de DNA comprovou que ele é o pai. Então é um homem realmente com histórico de garanhão. E como bem disse esta mãe, por que é que não pararam este homem antes? E a resposta é, porque ele tinha relacionamento com pessoas na sociedade, inclusive com a polícia, dizem. Dizem não, ele tinha. Então não pararam esse homem. Ele continuou estufando o peito e indo para cima das pessoas. E agora, claro, as denúncias vão se avolumando. Mas o corpo dela não foi encontrado. Será que vão encontrar este corpo? Porque viva não está, me desculpem, viva não está. Ele tinha influência, Por que tinha influência? Essa é a pergunta. O que ele fazia para ter influência? Que tipo de serviço ele tinha? Porque ele era um simples vigilante? Pelo jeito não era um simples vigilante, cá entre nós, não é isso? Até para usar tatuagem da Rony, que depois retirou, com medo, né? Porque na polícia, tatuagem da Rony na polícia, ele ia se lascar. Então tá aí, o drama de você ter uma família chorando, você ter um corpo não encontrado e aí você tem uma dificuldade na condenação deste homem. Porque é o seguinte, não significa dizer que se o corpo não for encontrado, o crime não exista e que não possa uma pessoa ser condenada. Mas, sem sombra de dúvida, é mais difícil a condenação. Isso vocês não tenham dúvida. E o seguinte, amanhã nós voltamos com um outro capítulo dessa história, viu?
é um outro capítulo que também vai mostrar indícios de onde poderia estar enterrada a Isis. E as buscas, hein? Como é que estão as buscas? Será que a polícia está em cima, parou, é mais um caso esquecido? Porque se for um caso esquecido, o nosso dever aqui, enquanto televisão e um programa policial, é continuar cobrando para que as investigações aconteçam. Porque senão é mais um caso que fica no esquecimento, viu? O encerramento de inquérito não significa dizer encerramento de uma história. Ele foi indiciado, mas e daí? E daí? Tem muito mais para se apurar. E vamos continuar acompanhando. Amanhã eu volto nesse assunto.